trabalho que eu estou apresentando aqui na Maria Antônia, ele é a derivação de um processo de investigação de um outro trabalho que eu já vinha fazendo, né? É um trabalho que eu chamo de construção brasileira. Esse nome construção brasileira ele é apelativo a uma exposição de arquitetura moderna que teve no MoMA em 1943 e que na historiografia da arquitetura é uma coisa meio mitológica, né? Ela é sempre reverenciada como um feito importante para a arquitetura brasileira, para a internacionalização da arquitetura brasileira enfim. E o nome da exposição é Arquitetura Construção Brasileira, Arquitetura Nova e Antiga. E aí eu volto nesse título por vários motivos, né? Primeiro, porque o trabalho que eu trago ele é uma pesquisa sobre uma arquitetura moderna, só que uma arquitetura moderna popular, talvez vernacular, não sei se vernacular seria o melhor termo, mas é uma arquitetura não oficial, não é uma arquitetura que ela é pensada, desenhada, executada por não arquitetos, ou pelos próprios moradores, ou por pedreiros, ou por desenhistas, ou por engenheiros, ou enfim, os autores dessas arquiteturas informais são os mais diversos, né? Mas nunca são os arquitetos que tradicionalmente a gente está acostumado, esse arquiteto de prancheta, enfim. E essa ideia de pensar o título, de se apropriar de um título que fala arquitetura nova, moderna e antiga, vem na perspectiva de pensar essa arquitetura que ela, enquanto linguagem, enquanto forma, se apresenta dentro de um repertório modernista, mas que enquanto meios de execução remetem ao que talvez se chame como pré-moderno ou não moderno quanto execução, né? Não são construções que muitas vezes não tem, sei lá, os 5 pontos da Carta de Atenas. Eu numa determinada situação, determinado dia, estava andando de ônibus na minha cidade, em Anápolis, lá em Goiás, e me deparei com uma casa que tinha um telhado caixote, a gente chama assim, né, telhado caixa, telhado caixote, e com essas colunas da alvorada, e umas coluninhas assim que parecem de circulares, bem finas mesmo, que parecem uma espécie de pilotis fino, não sei, feito com cano PVC. E aí foi o meu primeiro contato com as construções que depois eu vim a catalogar e documentar. E aí me chamou muita atenção porque fica numa área que há muitos anos era uma periferia do centro de Anápolis, assim, era um bairro do entorno que hoje faz parte do centro, né? Mas que é uma região muito marcada por essa presença de um repertório modernista, moderno, só que de construções que não foram feitas, desenhadas por arquitetos. E aí eu comecei a partir disso perceber que grande parte da cidade era executada dentro desses moldes, né? Não só de Anápolis, mas cidades do interior de Goiás, do entorno de Brasília também. E eu acho muito interessante pensar assim, Brasília foi construída no meio de um estado assim, de Goiás, conhecido como um estado extremamente ruralista, né? Ou enfim, tem esse imaginário de algo meio, uma ideia de sertão, de algo único, né? E veio assim, pousou como uma nave, né? Um quadrado dentro do estado. E aí é muito comum você conversar com as pessoas que moravam ali, ou as pessoas mesmo que vieram, que migraram para a construção trabalhar na construção de Brasília, esse contraste, né? E você anda na cidade de Goiás, do entorno de Brasília, você percebe essa diferença, né, de que é andar no plano piloto. E essa diferença, mas essa continuidade. Você vai no plano piloto, você tem o contato com esse repertório da arquitetura oficial, e você vai para a periferia, você percebe uma continuidade disso, mas isso é reinventado, ressignificado, recriado, redistribuído, né, espacialmente. E acho interessante como que estar nesse lugar que é Anápolis, enfim, produzir nesse lugar me desembocou meu trabalho nessa situação, né? Que é perceber essa diferença espacial entre essas cidades. Anápolis, que não é uma cidade planejada, que é do final do século XIX, e
que está muito, muito próximo de Brasília, né? E todo mundo tem a história de um tio, de um vô, que foi lá em Brasília na construção, que foi na inauguração e que foi lá, achou bonito, e aí copiou em casa, né? Ou reinventou, refez o desenho. E, enfim, isso para mim estava muito nítido por essa proximidade geográfica, né? Mas para mim fiquei muito surpreso de pensar como isso não era uma experiência particular daquela região, mas algo que tá, sei lá, acontecia em Pelotas, acontecia em Novo Aripuanã no Amazonas, acontecia em Belém do Pará, acontecia em São João do Rio do Peixe, na Paraíba, Canindé, Quixadá, no Ceará. Assim, os lugares mais diversos também estavam passando por esse processo de... É como se Brasília tivesse tão massivamente sendo circulada visualmente, simbolicamente, que é como se ela estivesse perto de todo mundo, né? Assim, aquele rascunho que tem Brasília ligada com todas as capitais do Brasil por uma linha, mostrando a distância e discursando essa ideia de unificação, ela realmente foi levada a finco, né, no discurso, de maneira que talvez todos não, mas muitas pessoas se sentissem próximas, ou se sentissem que tinham alguma relação real, de unidade, de união nacional, de nação e todas essas mitologias, né, do Brasil moderno. Antes de eu fazer arquitetura, eu não reparava nisso. E a casa da minha avó não tem um vaso daquele, né? E aí depois que eu fiz arquitetura, eu fiquei achando assim, nossa, as casas daquela época tinham, mas não eram todas as casas, né? E eu tive a ajuda do Giovanni, do Juventino, para fazer a caixa para transportar o vaso, né? O Juventino é um amigo, um marceneiro. E aí eu falando assim, não, é porque era um vaso, explicando para ele que era contando, né? Não explicando que eram vasos de tal época e que era muito comum ver em casas de tal período, e papapá. E ele falou assim, não, mas eu nunca vi esse vaso, assim. Quando eu penso em casa de tal período, eu absolutamente não lembro desses vasos, eles não são uma referência para mim. E aí me caiu a ficha, assim, né, de pensar que o vaso ele é de um extrato social muito específico, né, de um tipo de casa muito específico, de uma casa modernista que, enfim, é uma casa de classe média, uma classe média em ascensão, mas que quando a gente vai estudar arquitetura, a gente lembra disso como se fosse uma coisa, não só arquitetura, qualquer contato com material histórico assim, de publicidade, a gente tem uma ideia de que isso era uma coisa hegemônica, né? Todas as casas tinham isso, mas não, eram coisas mais pontuais, talvez, do que eu tinha expectativas, né? Mas que às vezes a gente constrói essa memória, né? De que as casas eram dessa forma. Pensar esses vasos como essa construção de uma memória, essa mitologia da modernidade, é importante para mim no sentido de que de alguma maneira isso também passa pelo processo de catalogar essas casas, porque a princípio a gente pensa de uma memória da modernidade, a gente lembra do livro que o Henrik Miedling fez sobre arquitetura modernista, que tem o Niemeyer, que tem Lina Bobart, que tem a galera, né, do modernismo. E aí, de alguma forma, para mim, fazer esse trabalho de documentar, mapear e catalogar essas construções que não eram feitas pelos arquitetos, era uma maneira de perceber, ou de esquematizar, ou de articular um discurso que, na minha opinião, nos dá a oportunidade de perceber como a memória que a gente tem é uma memória ficcionalizada, né? Que quando você pensa a modernidade brasileira, talvez em termos de quantidade, essa arquitetura informal diz mais a respeito do que a arquitetura de grife, né? A arquitetura assinada. Então talvez um pouco não, é brincar com essa memória construída, né? Com essa mitologia, com essa memória que parece que é uma memória que surgiu da relação com a história, mas não, ela é uma produção histórica, né?
enquanto memória, ela foi produzida.